Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje, dia 21 de junho de 2026, um domingo, estou produzindo o meu ensaio com 1044 palavras. Esse meu dia solar, 22.668. Esse movimento do meu processo de individuação, na função de estudioso da arte da filosofia psicoastrológica, entregamos duas abordagens, diga-se antes de mais nada, ambas encharcadas do propósito interior. Cada ser carrega uma configuração singular de potenciais, mas a realização dessa configuração exige consciência, escolha e ação. Não basta possuir um dom. É preciso reconhecê-lo, cultivá-lo e colocá-lo a serviço da própria obra da vida. Assim, nossa entrega de cunho psíquico-filosófico volta-se para o projeto Conhece-te a ti mesmo, TENEG 25567. E a segunda, de cunho ritualístico, gnóstico, psicoastrológico, baseia-se nos paradigmas de Coven e Sivananda. O que fazemos repetidamente somos. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. Desta forma, caminhamos por uma outra fase do projeto Conhece-te a ti mesmo, TENEG 25567. Hoje, em dois movimentos mais imagéticos, que não se apresenta aos olhos do corpo, e sim aos olhos da alma. O primeiro, o manifesto da consciência governante. A alquimia do campo quântico e a redenção do labirinto hereditário, parte 1. A ilusão da matéria e a matriz da consciência. A grande obra hermética. A humanidade insiste em operar sob o jugo de uma percepção obsoleta, uma cosmovisão herdada que reduz o ser humano à condição de vítima passiva das circunstâncias externas. Diante dos resultados financeiros, das limitações do corpo e das crises cotidianas, a mente profana costuma sentenciar. As coisas são apenas como são. No entanto, a base da física contemporânea, inaugurada por Max Planck em 1944, desintegrou a própria noção de matéria sólida. Ao prescrutar o átomo, a ciência não encontrou substância palpável, mas sim um vácuo vibracional sustentado por uma força forte. Olha que legal. E coesa, ou seja, sustentado esse vácuo vibracional por uma força forte e coesa. Que é legal da gente pensar aqui imageticamente, né? Você pega dois ímãs, dois pedaços de ímã, né? Dois pedaços magnéticos, né? E você, quando tenta aproximá-los, você sente uma resistência de repulsão.
E aí você faz força, né? E você nota aquela resistência, mas você não consegue unir, né? Mas o que é essa resistência? Cara, é exatamente isso aí que a gente acabou de fazer uma narrativa dentro de uma leitura de uma física contemporânea que Max Planck trabalhou lá em 1944. Mas isso é dentro de um laboratório, né? Ótimo, batendo palma, excelente, sensacional. A gente poder perceber que existe exatamente essa energia. Mas aí vem a grande... Mas e aí? O que o mundano, como eu, como você, consegue otimizar com isso? Cara, eu vou te dizer que a gente tem feito vários exercícios, principalmente no ponto de vista imagético, né, para poder imaginar algo que possa, vamos dizer assim, né, tornar-se como uma linha de condução. E não temos conseguido, vamos dizer assim, êxito quando a gente sai da linha de atenção, essa linha una, para uma outra linha duna, né? E quando você vê, os valores são completamente diferentes. Aí você fala, calma, e aí? Não vai dar, não tem condição. Então, é como se a gente estivesse aqui pensando, né? Vamos criar um padrão, mas o padrão não existe. Você pode sim se estipular a um padrão interno, individual, que de alguma sorte você entenda que aquilo é proveitoso para essa consciência, mas você não consegue pegar isso e colocar em outro lado, cara. Isso é muito maneiro, muito maneiro. E é isso que a gente está tentando aqui, de alguma sorte, né, com esses nossos ensaios, pensar, né, otimizar, né, para levar para um procedimento maior, né? Maior em que sentido, né? Maior em que outras consciências possam também se debruçar sobre isso, e quem sabe, talvez, né, muitas consciências se debruçando sobre o mesmo assunto, a gente consiga chegar no meio termo, né, um ponto de equilíbrio. Então aqui, o que os sentidos interpretam como solidez, nada mais é do que a resistência de campos eletromagnéticos em interação. Uma analogia perfeita aos ímãs de polaridade oposta, como acabei de falar, né? Que se repelem no espaço aparentemente vazio. A matéria, portanto, não possui existência intrínseca. Ela é o epifenômeno de uma mente consciente e inteligente, a verdadeira matriz de tudo o que existe. Sob a ótica gnóstico-alquímica, a mente não é espectadora do cosmos, mas o próprio agente transmutador. Quando a consciência emana frequências de pânico, escassez, dúvida e lamúria, ela atua como um colapsador da própria ruína, que é o que a gente acabou de falar no ponto de vista do exercício, né? Mas essa própria ruína, ela vai ser individual desse agente, ela não vai ser coletiva, porque outros agentes vão estar, vamos dizer assim, com efeito observador, em uma outra linha da energia. E aí você fala, ué, mas então isso que eu estou vivenciando, ele é real? Ele é real a partir do momento que você acredita naquilo, cara. Depois que você deixar de acreditar naquilo, deixar de acreditar no pânico. Ah, mas eu tenho pânico. Tudo bem. Você tem pânico porque você acredita a partir... Ah, mas como é que eu faço para... Não tenho a menor ideia como é que você faz para deixar de ter pânico. Como é que você faz para deixar de pensar em escassez? Como é que você faz de pensar em dúvidas que vão te trazer, vamos dizer assim, algum tipo de malefício, né? Porque a dúvida em si ela é extremamente proveitosa, como já pensava Descartes, né? Cogito ergo sum, né? A dúvida é a base de tudo, né? Então, a partir do movimento da dúvida, você consegue criar todos os outros movimentos, porque abaixo da dúvida não existe mais, porra. Não existe mais. Só tem acima da dúvida. A dúvida é a última coisa, é o último movimento, né? Então ela atua como um colapsador da própria ruína, modelando o caos circundante à imagem de sua miséria interior. E aqui a gente trouxe, né, a nível, não a nível religioso, né, mas a nível de pensar, né, como uma figura que eu obrigatoriamente só posso me debruçar nos livros, né? Por que nos livros? Né? Porque eu sou empírico, né? Então empiricamente eu posso até imaginar, eu não tenho condição, eu não tenho estrutura, né, para que eu possa materializar
a figura, né? Mas consigo, pelos arrazoados, criar vamos dizer assim, um prospecto, né? De existencialidade. Então, Jesus, compreendido aqui como realizador da mais alta física e alquimia espiritual, não subvertia as leis naturais por mero capricho milagroso. Ele detinha a chave do código que rege a substância, ao ordenar ao vento e ao mar que se acalmasse. Ele operava a partir do axioma de que a realidade exterior cede perante a modificação da assinatura eletromagnética interna. Super, hiper difícil, mas fisicamente isso é real. Fisicamente. Mas você sai do laboratório que você trabalhou essa física quântica e tenta operacionalizar isso na sua existência, você não consegue operacionalizar. Por quê? Porque, inevitavelmente, o procedimento da sua operacionalização seria imediato, né? E o imediatismo não existe, é todo um processo, né? Eu tenho 11 minutos de gravação, então vou fazer um comentário. Eu estava com uma grande quantidade de vespas, né? Especificamente na região aqui de trás da casa, né? E que a gente não estava usando mais, né? Há muito tempo que a gente não estava usando mais. Em suma, e essas vespas, eu notava ali que elas estavam em grande quantidade, né? Eu falei, pô, eu vou ter que tirar daqui, porque ia ter uma situação específica, né? Que outras pessoas estariam, né? Eu vou ter que tirar daqui, né? E fui me encaixar dentro lá do meu procedimento shivático, né? De Shiva, né? O destruidor, né? Vamos destruir para construir outra coisa, né? E, cara, depois que eu fiz o procedimento da retirada, porque eu não via o que era, né? Porque eu estava num local fechado, escuro. Companheiros, era um prato fundo, o ninho, um prato fundo, cheio. Aí eu parei e pensei, tudo bem, fiz a retirada, né? Correu tudo bem, vamos dizer assim, né? Para esse Stula Sharira, né? O Stula Sharira não ficou de forma nenhuma maculado, né? Infectado por nenhum contágio com as vespas, né? E mesmo que eu não quisesse, ali eu estava fazendo Shiva, né? Eu estava destruindo a estrutura deles, né? E, em suma, e aí fiquei pensando, né? Eu falei, caramba, pô, mas isso aqui não está feito hoje, pô, isso tem mais de ano aqui. E aí parei para pensar e falei, pô, tem mais de 2 anos. E eu falei, pô, então por isso estava daquele tamanho, né? Porque no zero, né? Que é o que a gente está falando aqui, né? Experiências simples dentro do laboratório, né? Ela vai poder, sim, com certeza, ocorrer, né? E você escrever sobre isso, mas, pô, na existencialidade do dia a dia, não dá, cara. Não dá para construir o ninho das vespas conforme ele foi destruído pelo Stula Sharira, vamos dizer assim, materializado no Shiva hindu. Não dá, cara, não dá. É todo um procedimento microcósmico, que eu aqui projetei 2 anos, mas pode ser mais, e eu abro a reticência que seja mais. E voltando, né, já me estendi demais. Então ele operava a partir do axioma de que a realidade exterior cede perante a modificação da assinatura eletromagnética interna, que nós nem sabemos qual seja, cara. Olha que legal, mas a física escreve isso. E leva você a tentar acreditar, ó, você tem uma assinatura eletromagnética interna, capaz de fazer isso. Ótimo, beleza. Show de bola. E agora? O que eu faço com isso? Como é que eu operacionalizo? Não sei. Muito legal. O preceito, buscai primeiro o reino dos céus, e aí a gente está trazendo já dentro de uma liturgia, né? Muito dominante, né? Dos séculos passados, né? Buscai primeiro o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Revela-se
uma instrução de engenharia metafísica. Por que eu dizer, por exemplo, buscar primeiro o reino dos céus? E aí, onde é que está o reino dos céus? Nos céus? Não, senhores, pô. O reino dos céus está nos senhores. Vocês são o reino do céu. Eu sou o reino do céu, pô. Eu sou a criatura, pô. Eu sou a criatura, como todas as outras criaturas. Então, onde é que está isso? Só está em mim, cara. Só está em você. Agora, como é que eu vou colocar isso na prática aí, no dia a dia? Com os boletos chegando, com as compras sendo impostas, né? Com as dores naturais do exercício, né? Tropecei, quebrei a unha do pé e o pé também. Olha que legal. Eu queria quebrar? Não, pô. Mas tem todo, vamos dizer assim, um espectro que já está pronto, pô. Eu só sou o otimizador desse espectro. Complicado, deveras complicado. Mas vamos seguir o caminho. Sendo o reino interior, a máxima, conhece a ti mesmo. Que aqui, inevitavelmente, eu pratico isso. Eu preciso conhecer-me a mim mesmo. E para conhecer-me a mim mesmo, o que eu tenho que fazer? Cara, eu tenho que me debruçar diariamente em cada um dos movimentos. Por exemplo, agora, eu estou colocando para fora algo que eu pensei, escrevi, e agora eu estou verbalizando. E nesses movimentos, né, pensar, escrever e materializar, cara, já são diferentes, cara. Já são completamente diferentes, porque o meu ânimos operandi já é diferente do momento que eu pensei, do momento que eu escrevi, e agora do momento que eu estou verbalizando. E aí você fala, e aí? O que aconteceu? Não tenho a menor ideia, mas ele está em constante modificação, né? Que é o que a gente já teve a oportunidade aqui de falar, né? Ou seja, no universo, ele está em eterno movimento, né? Se transformando sempre. A única coisa que não muda, né? Segundo Lao Tse, né? É exatamente isso, né? A transformação. Ela não muda, ela vai sempre ocorrer. O resto, tudo vai mudar sempre. Sendo do reino interior, a máxima conhece a ti mesmo. Ergue-se como o único caminho para a emancipação. Enquanto o indivíduo crer que a vida acontece contra ele, e não através dele, permanecerá prisioneiro do labirinto da matéria. E o segundo movimento magético de hoje, esse muito legal, né? Que a gente faz um parâmetro, né? Mas eu vou olhar para o lado de fora, né? Não vou olhar mais para o interno, eu vou olhar para um todo existente, no qual eu sou somente, vamos dizer assim, um passageiro, né? Então, hoje é o solstício de inverno. Olha que legal! Marca o dia em que o Sol entra, ou melhor, aqui a gente está falando entrar, né? Mas a constelação do Câncer, né? Que do passado, hoje não mais, né, a nível astrológico, ela não está mais como constelação, ele é um signo, né? Então ele está irradiando esse signo do Câncer, né? Que ele simboliza o acolhimento, o lar, o passado e a proteção emocional. E a palavra solstício, né? Que a gente está marcando hoje, o solstício de inverno, né? Vem do latim solstitium, que significa sol parado. Mas olha que legal, o sol está sempre parado, pô. Mas eu falo, mas calma aí, pô. Então como é que você vai usar a palavra solstício? Então, são as coisas que a gente foi adquirindo no tempo, né? Ele vai, claro, ele vai se movimentar, mas algo que não é perceptível, né? Aos olhos nus, né? Então, ele tem sim, então todas as outras, vamos dizer assim, as divindades que estão aqui neste orbe, né? Irradiando neste orbe. E aí, quando eu estou falando orbe, eu não estou fechando só na Terra, né? Eu estou fechando aí, abrindo para o sistema planetário, né? Então, todos eles estão em movimento, né? Mas o Sol é aquele que tem menor movimento. Mas, olha que legal, né? Solstício é o Sol parado. Mas ele está assim, parado. Que legal. Isso porque, nesse ponto, o Sol atinge sua posição mais ao sul do céu, né? Marcando o dia mais curto do ano e a noite mais longa do ano. É hoje, c'est aujourd'hui, o dia mais curto do ano e a noite mais longa do ano, e representa o início da jornada da luz. Olha que legal. Calma aí, pô, se é o dia mais curto e a noite mais longa, por que está marcando o início da jornada? Pois é, porque esse movimento vai mudar na frente, não vai mudar agora. Olha que legal, né?
o renascimento simbólico do Sol e da vida. O solstício de inverno é uma data de grande importância para diversas culturas antigas, que com certeza, né, todos nós aqui, vamos dizer assim, retroviventes, né, andamos por ali, né, não podemos nos dar ao luxo, né, de imaginar, né, pô, eu estou aqui pela primeira vez. Não dá, companheiro, não dá. A estrutura que eu tenho anterior demanda que eu tive algum tipo de aprendizado, cara. Eu não estou mais na estaca zero, né? Na mônada simples, né? Para Atma e Budi, para Centelhô, não, pô. Eu já tenho obrigatoriamente uma outra linha, que é o prana, cara. E o prana é exatamente esse exercício de conhecimento, né? Que é o corpo mental superior, né? É isso aí, muito legal. Então, retornando, deixando um pouco essa linha alquímica e magética, né? E vamos focar aqui no meu ensaio. O Sol atinge sua posição mais ao sul no céu, marcando o dia mais curto do ano e a noite mais longa do ano. Representa o início da jornada da luz, o renascimento simbólico do Sol e da vida. O solstício de inverno é uma data de grande importância para diversas culturas antigas. Na mitologia celta, que eu tenho profundo apreço, é o momento em que a deusa grávida dá à luz a seu novo filho, marcando o renascimento simbólico do deus solar. Foi também a primeira festa sazonal comemorada pelas tribos neolíticas do norte da Europa. É isso mesmo. E é até hoje considerado o início da roda do ano. Na antiga Roma, era chamado de Natalis Solis Invicti, nascimento do Sol invicto, e ocorria durante o Festival da Saturnália, que era o maior festival de todos. Por isso, o ritual do solstício de inverno tornou-se um dos 8 rituais sagrados de luz. Então, repetir os costumes e simbolismos pode ajudar na conexão, limpando energias densas e estagnadas e trazendo cura e vitalização. Use símbolos femininos de fertilidade, além de coroas e guirlandas que representam a roda solar e o retorno do Sol. As velas representam o antigo costume da fogueira, que era acesa para dar vida e poder ao Sol. Decore suas árvores ou plantas com alimentos para que todos possam passar pela estação sem passar fome. E também presentes para agradecer aos espíritos e às deidades por tudo que possuis. O solstício não é apenas um marco astronômico, é como uma abertura de portas para um grande despertar espiritual e de iluminação para a evolução individual e coletiva. É uma oportunidade de olhar para dentro, silenciar ruídos mentais e reconectar com a essência. Esse é um tempo em que o inverno interno pede mais escuta, mais presença e mais respeito pelo tempo natural das coisas. A noite é longa, mas a luz sempre retorna. Nosso ritual gnóstico psicoastrológico de hoje é regido pelo Senhor do Tempo pessoal Marte, vibralizando a área da vida representada na casa 12 da mandala elétrica pessoal, magnetizado pela essência do número quântico 1, com radiação da lua crescente amarela, energizando o chakra plexo solar, o Manipura, ponto de ligação do corpo astral e emocional, o Linga Sharira. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Pois saiba que está pautado em 2 grandes produções nossas. O plano prático de autoconhecimento, o processo de individuação no viés junguiano, e o método terapêutico para a psique, que se orientam dentro de contexto terapêutico a acompanhar e auxiliar outros guerreiros alquimistas na vida, na busca pelo equilíbrio da jornada. Ambos disponíveis através de pedido no WhatsApp, informado aqui na descrição desse vídeo. Lembrando em tempo que você também pode obter os fatores vibracionais do seu próprio ritual gnóstico psicoastrológico, dentro do sistema de consultas online, ofertados aqui na descrição desse vídeo. Informamos ainda que o @tempo negativo 25567 está no Instagram e no Facebook, publicando a imagem criada ateliê
com base neste ensaio, e, nos outros dias, um exercício psicofilosófico da terapia para a psique. Muito legal. Fiz com muita vibração, pensando exatamente, né, nesse Stula Charira necessitado de todos esses procedimentos de aprendizado, de conexão, de entendimento, de transformação, de energização, né, e quis ofertar para outras consciências, para outros guerreiros alquimistas na vida. Passa lá, dá uma olhada e, se for do seu apreço, vem junto com a gente. Vocês nos veem no próximo vídeo e que o universo nos acompanhe.